Senhoras e senhores, mais um dia aqui no Futebol Esporte Show com uma série especial buscando entender as competências de um treinador de sucesso. O que um profissional que consegue uma alta performance, consegue uma sequência de títulos, e sequência é uma palavra importante, o ganhar sempre. Ninguém ganha muitas vezes por acaso, não tem sorte. Claro que a sorte é um elemento do jogo, mas muitas vezes sorte tem ali algumas competências que alguns profissionais têm e outros não têm. Ao meu lado, Gabriel Bussinger, que fez uma tese de mestrado em cima disso, buscando entender as competências de um treinador de sucesso. Gabriel, já falamos na primeira parte das competências técnicas e profissionais. Queria entender agora a segunda parte do seu estudo, que são as competências interpessoais. Você hoje é técnico do Sub-19 do Avaí, uma trajetória já maravilhosa no futebol, que com certeza vai ser ainda maior graças ao seu esforço, à sua busca pelo conhecimento. O que são essas competências interpessoais que um técnico de sucesso tem que ter? Mais uma vez, um abraço, boa tarde. Muito obrigado, Marcel. Na dissertação, nós fizemos alguns estudos sobre o treinador de sucesso, o treinador de alta performance no futebol. E foi muito importante para mim participar do NUP, que é um Núcleo de Pesquisa de Pedagogia do Esporte, no LAP, que é um laboratório lá na Federal de Florianópolis, onde o professor Juarez Nascimento, que foi meu orientador, o Rui Rezende, que é um português, que foi meu orientador, e o Michel Listed também, e outros colegas do laboratório me ajudaram muito a compreender que não bastava só as competências profissionais. Então, isso me ajudou a galgar um pouco mais de profundidade para compreender o treinador de sucesso. E eu comecei, então, lá no laboratório, a ter acesso a muitos artigos e autores que estudam os treinadores de sucesso. E achei 3 trilhas que me guiaram algumas respostas. Foi uma trilha australiana, uma inglesa e uma canadense de autores que estudam. E descobri que o treinador de sucesso, ele precisa ter as competências profissionais, como falamos, como uma base e um fundamento. Mas o que talvez seja predominante, não que seja só, mas predominante, sejam as competências interpessoais que fazem com que esse treinador consiga vencer por mais tempo. Então não basta somente chegar ao sucesso, mas para permanecer no sucesso é muito importante que o treinador esportivo e de futebol, de alta performance, desenvolva essas competências interpessoais. Gabriel, você está falando do que especificamente nas competências interpessoais? É o relacionamento dele com a imprensa, com a mídia, a comunicação, a liderança, como gerir um conflito de vestiário, uma insatisfação de um atleta. O que são, na prática, essas competências interpessoais no futebol? Tem o ICC, que é um instituto que estuda o treinador, e tem também uma série de artigos de Serial Winner Coachings que procuram entender esses treinadores vencedores em série. E eles apontam as seguintes competências. A grande competência citada é a liderança, só que existem alguns tipos de liderança. Então, a Becker, que é também uma outra estudiosa no assunto, diz que a liderança transformacional, junto com o Rezende, que foi meu orientador, dizem que a liderança que transforma aquela equipe, seja atleta, seja staff, ou seja, aquelas pessoas que são lideradas por aquele treinador, elas percebem-se que subiram o nível, aprenderam, melhoraram, desenvolveram. Então, a liderança é algo fundamental para um treinador de sucesso. Ele precisa liderar processos, liderar a sua equipe. Além da liderança, a comunicação. E não adianta apenas saber se comunicar, mas é o que nós chamamos de comunicação assertiva. É uma comunicação que eu consigo engajar com você. Eu tenho acesso a você, eu consigo então comunicar, saber passar aquilo que está na minha cabeça para aqueles que estão me ouvindo. Então a comunicação assertiva é uma competência também fundamental. Uma terceira competência que descobrimos é a questão da empatia. É o carisma do técnico, aquele cara carismático. Perfeito. O carisma, a empatia, é eu me colocar no lugar do outro, me preocupar com o outro. Com todos, com jogadores, com a imprensa, com a torcida, com todo mundo. Perfeito, porque quando eu me coloco no lugar do outro, na austeridade, sentir a empatia, faz com que você entenda a mim e eu entenda você, e essa comunicação, então, vai ser mais assertiva. Então, a empatia é quando o atleta sente que o treinador se preocupa não apenas com os gols que ele faz, mas também com a sua vida pessoal, com a sua resolução de problemas, e faz com que o atleta sinta mais carinho, né, o amor do treinador para aquele atleta. Então a Becker fala que o atleta que sente essa empatia, ele tem como aquele treinador o melhor. Por exemplo, tem um artigo que mostra, 2 artigos que mostram
jogadores falando de treinadores. E dizem que os melhores treinadores que eles tiveram, eles não apontam competências profissionais, mas interpessoais, e apontam que são treinadores que se preocuparam com eles e que melhoraram a sua performance. Outra coisa interessante, a honestidade. Descobrimos nessa pesquisa que treinadores são honestos e são leais com aqueles que estão ao seu redor. Então essas competências interpessoais são fundamentais. Falar olho no olho, falar na cara, não fazer fofoquinha, pô, líder de processo que faz fofoca e tem, é inadmissível, né? Exato, e é muito importante você como auxiliar técnico, como atleta, porque nós estamos inseridos não em cima da cadeia, mas sempre no meio. Temos pessoas que lideramos e somos liderados. Então a lealdade é um princípio fundamental. Como eu te falei, a empatia, a honestidade, você ser sempre direto e reto, mesmo que não seja agradável ouvir, mas ser leal e respeitoso é muito importante para o treinador. Essas competências fazem com que treinadores que muitas vezes são altamente competentes profissionais, se eles não são competentes interpessoais, o mercado também passa a se fechar. Eu saber me comportar na beira do campo com o adversário, eu saber me comportar numa reunião com o meu presidente, com o diretor executivo, eu saber me comportar com a imprensa. Então, tudo isso faz com que essas competências interpessoais mais desenvolvidas e afloradas me mantenham no sucesso como treinador. Então, nessa pesquisa de mestrado, ao compreender por que o treinador se mantém no sucesso e ganha, eu quebrei paradigmas e descobri que a competência profissional é fundamental, é o fundamento. Mas a competência interpessoal é o que faz com que o treinador de sucesso se mantenha no topo, como Bernardinho, Phil Jackson, Alex Ferguson. E quando você vai ler essas biografias... Aqui no Brasil, talvez, Felipão e Tite, a gente pode colocar nessa prateleira? Perfeito. Tite, né, o próprio Abel Braga, Renato Gaúcho, têm as competências interpessoais, lideram os seus grupos e sabem viver no meio de uma maneira mais experiente e faz com que eles se mantenham nesse topo. Isso é fundamental. Com certeza, tá vendo? Competências interpessoais. E muitas vezes você em casa gosta de um treinador, ele consegue títulos, talvez não seja porque ele conhece mais do jogo do que os outros não. Talvez o conhecimento deles, as diferenças que fazem diferença no trabalho desses técnicos são as relações interpessoais. Na sequência tem mais Gabriel Bussinger com a última competência que ele estudou, que é a competência intrapessoal. Como que funciona isso no dia a dia de um técnico? A gente volta com muito mais.